Boa noite, igreja. Graça e paz. Paz do Senhor. A paz de Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus, segundo o nosso irmão, doutor Lucas, capítulo 19. Louvado seja Deus. Tudo bem, irmãos? Graças a Deus, pelo menos saiu um graças a Deus aqui. Apertado, mas saiu. Vamos orar, queridos. Você já achou? Lucas capítulo 19. Quem não achou, diga socorro. Aí, próximo domingo, venha para a escola bíblica. Viu? Aprender mais. Pai eterno, sem dúvida nenhuma, nós sabemos, com plena convicção, com toda a consciência, que estamos na sua presença. Aqui, ali, no auditório 2, e aonde pessoas estão ligadas pela internet. Por isso, precisamos da sua presença, do seu socorro, da ação do seu Espírito, para este momento, ó Deus, como o Senhor já nos deu nos demais deste culto e nos demais deste dia, Senhor. Perdoa os meus pecados, Pai. Perdoa, Senhor, os meus pecados e os pecados dos meus irmãos e irmãs aqui, ali e lá fora, Deus, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas capítulo 19. Nós leremos então, irmãos, dos versículos 12 até o versículo 27. E nós temos um tema nesta noite para ser desenvolvido. A parábola das 10 minas. A parábola das 10 minas, ou moeda, ou moedas. E diz assim o texto: Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro, dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste, e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros? E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro,
A todo o que tem, dá-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem será tirado. Juntos. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Aqui está o nosso texto para esta noite, irmãos. O contexto em que esse texto se encontra, ele é um contexto de salvação, é um contexto de transformação, mas também um contexto de agitação. E é onde nós encontramos esta referência de essas três situações. Um texto de agitação, de transformação e um texto de salvação. Dê uma olhadinha na sua Bíblia, deixe aberta, por favor. Nós leremos agora os versículos 9 e 10 do mesmo capítulo. Eu lerei o versículo 9 e os irmãos lerão o 10. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. O 10. Aqui está então parte do contexto, bem próximo ao que Jesus então vai introduzir agora como chamado parábola das 10 minas. Por que agitação? Por que encontramos agitação? Exatamente porque o versículo 10 diz assim: porque o Filho do Homem, o próprio Senhor Jesus, o Messias de Israel, o Salvador do mundo, veio buscar e salvar o perdido. Havia na compreensão daqueles judeus que estavam ouvindo, que agora estaria se aproximando de Jerusalém, e então haveria uma revolução poderosa, e agora Israel estaria então livre do jugo pesado do Império Romano. Então havia uma agitação nesta ideia de se livrarem do Império Romano. E Jesus então agora inicia a sua palavra ou a sua parábola a partir do versículo 12. Eu quero convidá-los que leiamos esse versículo 12. Depois leremos o versículo 11. Tudo bem, irmãos? Versículo 12 a 14. Eu lerei o 12 e os irmãos lerão o 13 e o 14. Diz assim o texto: então disse, certo homem nobre, certo homem o que, irmãos? Nobre, um nobre homem, um homem nobre, guarde isto, partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. 13. Muito bem, curioso que aqui ele está introduzindo o seu ensino, a parábola das 10 minas. Eu quero apenas ressaltar aqui rapidamente um fato histórico. Flávio Joséfo, ele chegou a escrever dizendo o seguinte, que esta parábola que Jesus conta aqui para introduzir a manifestação do seu reino e também ajustar no coração e no entendimento dos discípulos, dos judeus, e no seu e no meu também, que o seu reino não estava ligado a questões políticas da terra, nem governamentais, nem de Israel e nem de Roma, nem de lugar nenhum. Portanto, neste momento, ele está aprumando o entendimento dos seus seguidores acerca do seu reino, que é reino celestial, não terreno, não gerado na terra, mas o seu reino é celestial e é eterno. Portanto, no ano 4 a.C., muito provavelmente na época do nascimento de Jesus, 4 anos antes, havia um rei na Judéia chamado Herodes. Esse rei Herodes, também chamado de o tetrarca, ele reinava sobre essa tetrarquia. Como é que era isso? Roma dominava o mundo. E normalmente, onde eles dominavam um país, eles dividiam em 4 regiões para serem governadas, chamadas isso então de tetrarquias. E este Herodes, o grande,
cujo nome perpetuou-se sobre outros Herodes, ele era rei nesta época. Os irmãos lembram que quando Jesus nasceu, este Herodes ficou louco da vida, porque um rei havia nascido, então ele fez uma comissão e mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E foi nesse momento que Deus foi e falou com José e com Maria, e disse: sai daqui, vai para o Egito, leva o menino, porque o Herodes está possesso. Está possesso, ele vai matar, matou muitas crianças morreram por conta disso. Então, esse é uma visão assim, geral, do contexto em que se encontrava, então, Jesus introduzindo essa parábola. Muito bem, Roma estava dividida nessas 4 áreas de governo, e esse homem, então, ele era rei. Só que nessa época também ele morreu. Herodes o Grande morreu. Herodes teve muitos filhos, com muitas mulheres, netos, mas entre esses filhos todos havia 3. Arquelau, Herodes Arquelau, Herodes Antipas e Herodes Filipe. Os irmãos conhecem essas figuras da leitura do Novo Testamento, sobretudo quando se aproxima da prisão de Jesus, que ele vai para um lado, vai para outro, essas figuras aparecem aí. Esses homens, então, estavam da mesma forma que o pai, porque esse Herodes o Grande, ele fez uma manobra. Ele era idumeu, ele não era romano, ele não era judeu, ele era idumeu, nasceu na Idumeia, mas ele conseguiu dar um grampo e assumiu então o reinado, a tetrarquia de Israel. Esse Arquelau, José chega a dizer que ele então, ao morrer seu pai, ele era um homem mau, perverso, tanto quanto o seu pai. Ele arquitetou um jeito de tomar conta do pedaço inteiro. O que ele fez? Diz José que ele chamou alguns dos seus súditos e disse: olha, vocês vão ficar aqui tomando conta aqui do pedaço, cuidando aqui da região, da parte governamental, porque eu preciso ir a Roma, eu quero falar com César Augusto. César Augusto é um título, César, que eu preciso convencê-lo de ficar com o rei, sendo rei no lugar do meu pai. Os irmãos estão compreendendo isto? Esse César Arquelau, Arquelau arquitetou essa ideia de ir lá e tomar posse do reino. O Antipas é também um Herodes que governava uma região. Os irmãos lembram que foi este rei Antipas que mandou cortar a cabeça de João Batista, trazendo um prato, por conta de uma moça chamada Salomé, filha de Herodias, que era mulher de Filipe, e o Antipas casou com a mulher do irmão dele. Nós estamos percebendo o angu, como é que essa coisa foi formada. Mas estava tudo para eles, estava tudo correto, estava tudo na bênção, e vai por aí afora. Bom, irmãos, o fato é que ele foi. Quando ele chegou lá, 50 judeus formaram uma comissão e foram também lá. Para quê? Para conversar nos ouvidos do Augusto que não desse a condição de rei ao Arquelau. Por quê? Porque era altamente perverso, corrupto e perigoso. O fato é que o César Augusto, ele acabou concedendo, não como rei, mas deu uma posição dele assim proeminente, e ele voltou, então, e passou a reinar, ou a governar. Mais ou menos aí uns 10 anos, ele também se foi. E aí acabou o reinado, o governo dele. Muito bem, então Jesus, irmãos, ele conta isto para que o povo da época, ao ouvir esta história, rapidamente, olha aqui, ó, abriu a mente e disse: é verdade, isso aconteceu mesmo. Então ele está usando a história que aconteceu em Israel, na figura do Arquelau, do Herodes, desta família, para introduzir então o seu ensino para você, para mim, para nós. Então nesta parábola nós vamos olhar aqui pelo menos 3 aspectos, ou 3 verdades, ou 3 pontos que nós queremos nesta noite compartilhar aqui conosco. Amém, irmãos?
O primeiro aspecto, a amabilidade do nobre Senhor. Os irmãos leram o boletim, eu escrevi mais ou menos escrevi isto lá, a amabilidade do nobre Senhor. Os seguidores de Jesus, eles estão querendo a qualquer custo que o reino de Deus, que o reino do Messias acontecesse agora. Olha o versículo 11, por favor, comigo. Deixe sua Bíblia aberta, vamos ler juntos. Ouvindo eles estas coisas, ouvindo o quê? Ouvindo a fala de Jesus, Zaqueu se arrependeu, disse: eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu já roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Houve uma transformação, na presença de quem? De Jesus, que é o Rei dos Reis. E aí Jesus disse: olha, eu vim aqui, foi para salvar. Então essa é a hora, na cabeça dos seguidores. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, ele está rumando a Jerusalém, a sua viagem por Samaria está acabando, está terminando, ele sabe que vai à cruz agora, ele sabe o que o espera lá na frente, mas ele quer ajeitar, organizar o entendimento, a cabeça dos seus seguidores, e lhes parecer, lhes a quem? A eles todos, que o reino de Deus havia de manifestar-se, quando, irmãos? Imediatamente. Então é agora que Israel vai ficar livre do César Augusto e de todo o Império Romano, e nós vamos ser uma nação livre. Este era o entendimento deles. Portanto, irmãos, há um equívoco aqui. Então Jesus fala, ele começa então a dizer agora como é que vai acontecer a manifestação, a chegada, a implantação do reino de Deus, ou seja, do seu reino, da sua vida como rei, para o que ele veio fazer aqui. E aí nós observamos então que no versículo 14, havia uns inimigos. Inimigos de quem? Do rei. Quem é esse rei agora? Jesus, o nobre Senhor, ainda nobre Senhor, o Senhor Jesus, homem, que queriam então, não queriam que ele governasse sobre eles. Olha o final do versículo 14, não queremos que reine sobre nós. E aí o versículo 15 diz assim, quando ele voltou, olhe na sua Bíblia, vamos ler, irmãos, quando ele voltou, muito bem, isso aqui, Jesus então aplicou aquilo que aconteceu com Arquelau. E quando ele voltou, ele reuniu também os seus asseclas e foi então pedir a prestação de contas. Do ponto de vista, como falou o pastor Ariel, está aqui, ordinário, não extraordinário, mas do ponto de vista humano, do ponto de vista da política, do ponto de vista da usura, de tomar conta do reinado, do reino todo, completamente. Mas aonde está então a amabilidade de Jesus, irmãos? Nós encontramos isso então no versículo 13, porque Jesus começa agora a dizer calmamente, seguramente, amorosamente, afetuosamente, como Pai eterno, como aconteceria essa profunda transformação que até hoje ainda está em processo. Não a salvação, mas a conclusão e a implantação definitiva do reino de Deus, os irmãos sabem disso. Mas olha o versículo 13. Chamou 10 servos seus. Servo não é qualquer um. Você e eu fomos chamados por ele. Chamou 10 servos seus. Confiou-lhe 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Aqui está uma expressão de confiança. Ainda hoje, o Senhor é o mesmo, e Ele está confiando a mim e a você, a nós, aqui, ali, aonde estivermos, a sua igreja, o corpo de Cristo, confiando a nós, a gloriosa obra de expandirmos o reino de Deus. Você crê nisso? Diga amém. Lembre-se que Jesus, quando estava ensinando a oração do Pai Nosso, vamos lá, irmãos, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha o teu reino.
que é isso? Venha o teu reino. Senhor, a minha insignificância, a minha pobreza, a minha fraqueza, eu sou pecador. Me ajuda, me transforma, me treina, Senhor, para que o teu reino cresça e avance sobre a terra, o Senhor usando a minha vida, o Senhor usando as minas que estão nas minhas mãos, não são minhas, são suas. Aqui está o afeto do Senhor, confiando a nós, pecadores, perigosos, teimosos, difíceis. Aqui nós percebemos a figura do amor, da confiança. Ou seja, olhe para cá, cresçam na minha ausência. Um período eu vou estar fora, mas os recursos eu estou deixando. Sabe, olha o que Jesus falou em Mateus 28, 18. Vamos lá juntos, irmãos? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias. Mais uma expressão do seu amor, de estar conosco, fazendo acontecer o seu glorioso plano de salvar a humanidade ou os eleitos. No versículo 14, nós encontramos o inverso, os adversários. Olhe na sua Bíblia. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Arquelau era odiado. Esses judeus estavam indo lá exatamente para impedir essa posição dele de rei. Mas eu quero dizer para você, para mim, para nós que estamos aqui, ali e fora. Isso não parou. Ainda continua. Quantas vezes você no seu trabalho, onde você vive, por causa da presença de Cristo na sua vida, por causa das suas atitudes honestas, por causa da sua fala limpa, por causa da sua fidelidade a Deus, por causa da sua fidelidade à sua esposa, ao seu esposo, muitos se levantam com ódio feroz, querendo prejudicar, perturbar, trazer dificuldade na sua vida, nos seus familiares. Isso aconteceu lá, e vai acontecer até o último dia, até Jesus vir e concluir a sua obra. Então no versículo 14 nós encontramos os adversários, eles vão surgir sempre. São, diga comigo, adversários de plantão. Eles estão aí. Estão aí. A sua fé, meu irmão e minha irmã, a minha fé, a nossa fé, a sua fé, tem sido atacada de alguma forma? Nem precisa levantar a mão. Primeiro porque o Satanás ele não está dormindo. O império das trevas está atuando. Tanto atuando diretamente, quanto atuando por meio de pessoas. De fato, a sua fé tem sido atacada. Onde? Em vários locais. Agora, meus irmãos, será que nós estamos deixando a mina que recebemos do Senhor crescer na sua ausência? Estamos usando os dons que Deus nos deu e os talentos com os quais nascemos para o crescimento do reino de Deus, para a multiplicação de vidas salvas em Cristo Jesus? Esta é uma pergunta boa para nós nesta noite. Quanto às perseguições, percebemos o nosso irmão Simão Pedro, mesmo depois de andar 3 anos com Jesus, ouvindo Jesus, vendo Jesus, comendo com Jesus, dormindo muitas vezes juntos em algum acampamento, em algum local, os irmãos percebem que naquele dia, difícil na vida de Jesus, o Simão Pedro portava uma peixeira. Que crente é esse que anda com a faca na cintura? Talvez alguém tenha um 38, brincadeira, irmãos. Brincadeira. Mas ele arrastou a peixeira, a faca e cortou a orelha de um soldado. Os irmãos percebem como essa situação ela precisa ser
corrigida, mas foi corrigida. Jesus corrigiu, porque Ele é amoroso. É a amabilidade do Senhor junto aos seus servos. Quem é servo aqui, levanta a mão. Amém. Tem alguns que não são ainda. Misericórdia. Pastor, e você agora, o que a gente faz? Mas, irmãos, esse mesmo homem, em 1 Pedro 4, versículo 12, ele diz assim: meus irmãos, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vocês, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Antes, exultai, se alegrem com isso. Não sofram vocês como perturbadores, que se intrometem nas coisas dos outros, como assassinos, mas se sofrerem por esse nome, bem-aventurados sois. Está manso agora, amansou, agora ele de fato está vivendo como um servo. A mina está multiplicando, algo está crescendo na sua vida, na sua fé. É assim que se combate os embates na nossa caminhada. Portanto, eu quero deixar uma palavra nesta noite aqui. Igreja, olhe para cá. Os irmãos que estão lá também. Coragem, irmãos. Coragem. Diga coragem. Está fraco. Coragem. Se você e eu recebemos, eu sei que recebemos, a mina, ou as minas, uma mina, se você pesquisar, você vai encontrar várias especificações. Mas uma que eu achei, diz que a mina é igual a uma moeda de ouro, que equivale a 100 denários, ou seja, 100 dias de trabalho. Pensando no nosso salário mínimo, mais ou menos aí, talvez, R$40. Mais ou menos R$40. Em torno disso aí. Talvez R$4.000, para um raciocínio rápido aqui, mas você pode usar qualquer valor que você queira, porque tem várias explicações. Não se deu ainda para chegar num ponto e dizer assim, é isto aqui. Mas, meus irmãos, se você e eu formos depender de tapinha na costa, de alguma coisa, parabéns, e etc e tal, para você prosseguir e expandir o reino, e multiplicar as suas minas, você não está legal. Você não está legal. Porque há uma ordem. O Senhor disse que era para negociar e fazer multiplicar. Não dependendo de A, B ou C. 10 receberam, cada um recebeu uma mina. E uma coisa curiosa, irmãos, é que não há falta de graça, nem há falta de poder. Quando você lê Efésios capítulo 4, abra lá, por favor, Efésios capítulo 4, por gentileza. Vamos lá, irmãos, Efésios 4. Quero ler com você a partir do versículo 6. E, sobretudo, o versículo 7. Efésios capítulo 4. Quem achou, diga amém. Poxa, esse povo está muito rápido, né? Acho que a minha Bíblia não tem mais, já achei, irmãos. Efésios 4, versículo 6. Vamos ler juntos, irmãos. Todos juntos, quem não lê, vamos lá, irmãos. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Você está dentro desses todos aqui? O qual é Pai sobre, o qual é sobre todos, age por meio de todos, e está em todos. Ele está em você? Ele está em nós? Ele está entre nós. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Versículo 7, olhe na sua Bíblia agora, por favor. E a graça, junto, irmãos, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Há falta de graça? Há falta de graça, irmãos? Não, vocês não estão entendendo o texto. Vamos ler de novo, irmãos. E a graça, foi ou vai ser? Se foi, ainda está ou não? Ou já foi também? Não, ainda está, irmãos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo, de acordo, do tamanho
igual à proporção do dom de Cristo. Uma pergunta: qual é o tamanho do dom de Cristo? Dá para medir, irmãos? Esse é o tamanho da graça que está na sua vida. É Ele mesmo. Falta poder? Não. Falta graça? Não. Falta mina para multiplicar? Não. Falta incrédulo para ganhar para Jesus? Não. Não falta. Não falta, irmãos. Não falta. Mas continua aqui, ó. Por isso diz, olha na sua Bíblia, quando ele subiu às alturas, ele quem, irmãos? Jesus. Lembra do Arquelau? Ele foi para Roma. Jesus não foi para Roma. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro, juntos, irmãos, e concedeu dons aos homens, e concedeu mina. Estou fazendo aqui uma aplicação, irmãos, meio fora do rumo. Aos homens, dons aos homens. Portanto, se você nasceu de novo, os dons também estão em você. Pelo menos 1, 2, 3. Na sequência. Ora, o que quer dizer subiu, senão aquele também que havia descido à terra de regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, é Jesus, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para quê, irmãos? Com vistas, leia comigo, com vistas ao aperfeiçoamento dos crentes. Para quê, irmãos? Para que cada crente desempenhe o seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Isso é comigo ou é conosco? Conosco, irmãos. O que você e eu temos feito com a mina que o Senhor deixou? Ele foi para lá. Ele está sentado corporalmente à direita do Pai. E ele virá. E ele virá de novo. Você crê nisso? Ele virá de novo. As minas que o Senhor aqui, o nobre Senhor distribuiu, olhe para cá, elas são iguais. Ninguém recebeu mais nem menos. As minas são exatamente iguais, mas os resultados na prestação de contas, no ajuste de contas, ele acaba sendo diferente. O que podemos aprender também com isso, irmãos? Que a recompensa é com você, a recompensa é conosco, é comigo, é o que eu estou fazendo com essa mina que o Senhor deixou, confiou a mim. Esta mina não é minha, é dele, não é sua, é dele e continuará sendo dele. Quer dizer uma coisa para você, olha, com carinho. Com carinho, irmãos. Uma conversa de crente para crente. Pode ser? O seu e o meu ministério não é a cadeira da Arena Juventude. O seu e o meu, o nosso ministério no reino, não é a cadeira. Sentar domingo na cadeira. Isto aqui é celebração, adoração. Transbordar diante de Deus deveria ser por uma semana em que as minas foram multiplicadas, cresceram para a glória de Deus. Amém? Com carinho, irmãos, estou falando isso. Não quero puxar sua orelha, não. A minha já está puxada há muito tempo. Mas isso pesa sobre nós, irmãos. Nós precisamos sair, irmãos, desse engano. Precisamos sair e urgente desse engano. Esse engano religioso. Olhe para cá. Se a sua mina e a minha está embrulhada em um lençol, e nós não a desembrulharmos para que ela cresça,
Eu lamento dizer a você e a mim mesmo, que naquele dia, o Senhor vai fazer essa pergunta. E olha para cá, Ele não vai lhe perguntar como o nobre Senhor, porque Ele voltará na condição de rei, de juiz, coroado, refulgente, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele vai perguntar: o que você fez com a mina que eu confiei a você? Irmãos, o que diremos a Ele, se permanecermos com a mina embrulhada em um lenço? Vamos lá de novo onde nós estávamos. João capítulo 19. Lucas capítulo 19. Perdão, irmãos. Lucas capítulo 19. Olha o versículo 20. Achou aí? Veio então o outro, dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina. Vamos ler juntos? Que eu decidi desobedecer. Eu guardei embrulhada num lenço. Aonde está a sua mina? Crescendo ou embrulhada em um lenço? Esta pergunta é inquietante, irmãos. Quero confessar aos irmãos que eu me perguntei umas 10 ou 12 vezes: o que eu estou fazendo com a mina? Irmãos, há meses, esta igreja, orientada pelo nosso pastor e aprovado pelo conselho, está pregando e ensinando acerca das parábolas do reino de Deus. Exatamente, irmãos, isto é algo do Senhor, para centrar o nosso coração e a nossa vida, de fato, no reino de Deus, não no reino deste mundo. Isso aqui vai passar. Talvez, muitos de nós já ouvimos todas as parábolas, as pregações, até fizemos um ruminar do grupo familiar, mas tudo isso passou. E a mina? Está enrolada no lenço, está guardada, está parada. Segundo lugar, irmãos. Segundo lugar, as atitudes do servo do Senhor. Vamos olhar agora as atitudes do servo do Senhor, lembrando que o Senhor foi, e Ele virá, não como servo sofredor, mas Ele virá como juiz, como rei, o rei eterno, o rei eterno. Nós precisamos, irmãos, agarrar ou desprezar, olhe para cá, o altíssimo privilégio de desenrolar esse lenço. Os que não enrolaram o lenço, mas estão parados, e colocarmos essa mina para multiplicar, para crescer. Isso é o reino. A graça de Deus não falta, o poder de Deus também não, mas muitos de nós nos acovardamos e vamos empurrando isso mais um tempo. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos acordar. Está acabando o tempo. Se não está acabando o tempo, a minha vida está passando e a sua também. Atitude dos servos. Vamos ver versículo 16 e 17? Vamos dar um pulo por cima do 15. Olha o que está escrito na sua Bíblia. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bom
servo bom. Muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Meus irmãos, vamos pegar o exemplo aqui de um salário mínimo do Brasil. Vamos supor que uma mina está na faixa de quanto, Francineto? R$ 4.000. Quando o Senhor voltou e disse assim, presta conta da tua mina, veio o primeiro. Ele disse, Senhor, está aqui a mina. O Senhor me deu 4.000. Eu estou lhe devolvendo agora 44. 10 que cresceu e 4 que está aqui, que são aquelas que o Senhor me deixou na mão. Qual é a resposta que eu vou receber naquele dia do Senhor? Você não, mas eu. Você está pensando aí comigo? Que resposta eu vou receber? A minha resposta será de acordo com as obras. Ah, pastor, mas você está dizendo então que a salvação é pelas obras? Não, não. A salvação jamais será pelas obras. Porém, as obras demonstram, de fato, quem está operando o Evangelho pela fé, nascido de novo, contribuindo e multiplicando as suas minas. Versículo 18. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu quantos, irmãos? 5. A este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Irmãos queridos, 4.000, pode ser que para algumas pessoas seja um dinheiro assim fabuloso. Mas 4.000, irmãos, para quem é o rei do universo e é dono de tudo, isso não é nada, é pequeno. Olha o que ele diz, quem é fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. Sabe o que é que a gente pensa, irmãos? Primeiro eu quero os resultados grandes, e depois que eu vou ser fiel. É o contrário, irmãos. Primeiro o Senhor quer que nós sejamos fiéis a Ele e ao reino. E aí sim, os resultados serão diferentes, completamente. Você imagina um servo desse, recebeu R$ 4.000. Agora, depois de um tempo, voltou, não era rei, mas ele era um senhor, porque o Augusto não deu para ele o título de rei, e foi prestar contas, ele está aqui, R$ 40.000, e estou falando de dinheiro aqui, irmãos, porque o texto nos leva para isso. E qual é o pecado de falar de dinheiro? Não tem. A gente vive com ele todo dia agarrado, procurando, trabalhando, dinheiro, 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 dinheiro. Olha a surpresa desse homem. Você, meu amigo, a partir de agora, você é tão jeitoso, você é tão trabalhador, você é tão, assim, arrojado no reino, com a mina, que você vai ser prefeito de 10 cidades. Sabe como se chama isso, irmãos? Olha para cá. Responsabilidade. A quem muito é dado, muito será cobrado. Ah, pastor, é por isso que eu não quero fazer nada. Porque se eu for fazer, eu já sei. Deus vai me colocar dobrado no negócio, eu não quero. Você não quer? Não, pastor, mas eu leio a Bíblia. Sim, isso aí. Ah, mas eu vou para o culto lá na Argena Juventude todo domingo. Não falto, bato o meu ponto lá. Tá bom, ok. E a mina? E o reino? Vai para cá. E os convidados para o musical? E os seus amigos não crentes que você está se aproximando deles? Quem está passando fome, você não ajuda, sabendo que está passando fome. Quem tem uma dívida para pagar e você tem um dinheirinho e não está ajudando. Tudo isso, irmãos, faz parte da nossa vida no reino de Deus. Se você crer assim, diga aleluia. Versículo 17, respondeu-lhe, Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. No outro, veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse, terás autoridade sobre 5 cidades.
Perceba que há uma responsabilidade e uma proporcionalidade. Qual será o seu e o meu serviço no reino? Porque agora nós estamos aprendendo como desenvolver isto e como viver isto, para no dia da prestação de contas, os galardões estarem prontos lá. Mas vamos para frente, irmãos. Agora, veja o segundo, veja aqui o versículo 20. Veio então o outro dizendo, vamos ler juntos, irmãos? Oi, irmão, vocês já morreram ou não? Precisa morrer. Sabe por que precisa morrer? Irmão Jesus disse, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Sabe o que é morrer, irmãos? Morrer é quebrantar. Sabe assim que cada um de nós tem uma cascuda. Conhece a cascuda? A jabá, a carne dura. É a cascuda. Se a cascuda não quebrantar, assim quebrantar, se amolecer toda, não nasce o trigo. Fica só. Versículo 20. Veio então outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina. O que mais, irmãos? Que eu guardei embrulhada no lenço. Isso fala com você? Se fala, glória a Deus. Pois eu sou incrédulo de ti. Olhe na sua Bíblia, não olhe para mim não, olhe para a Bíblia. Pois tive medo de ti, medo. Eu tremi aqui, ó. Tive medo de ti, que és homem esclerosado. Está aqui, ó. Aqui está rigoroso, mas vai olhar no original. És homem rigoroso. Tiras o que não puseste e colhe o que não semeou. Sabe o que ele está dizendo aqui? O Senhor é injusto. O Senhor é injusto. Por que o Senhor é injusto? Porque o Senhor quer o que não é seu. Então eu tive medo. E eu, para não enfrentar, vai que nem uma mina e nem a metade da mina. O que queria acontecer comigo? Sabe o que é isso, irmãos? Covardia. Por isso, irmãos, coragem. O reino exige riscos. Diga comigo, o reino exige riscos. Vocês imaginam como ficou, como ficou a cabeça do pastor Francisco, quando desabou aquele auditório ali, aquele teto? Os irmãos não têm ideia não, os que estão mais próximos têm ideia de como é que ficou, porque todos nós ficamos assim, cadê a Sheila que eu vi por ali? Está ali, ficamos aturitados, e agora, mas Deus, rapidamente, Ele disse, olha, as minas estão por aí, elas virão, e sou eu quem vai cobrir isso aí, e novamente nós vamos voltar aos cultos, lá para a glória de Deus, tem um amém? Amém. Meus irmãos, isso é atitude, olha as atitudes desses servos, de uns e dos outros, e o texto aqui fala de 7 ainda, que não aparece aqui, porque apareceu o primeiro, o segundo e o terceiro, se eram 10, está faltando quanto, irmãos? 7, daqui a pouco nós vamos falar nele, se sobrar ali um tempinho. Então eu quero dizer para você nesta noite, irmãos, fé, dom de Deus, obediência, são minas especiais, e estas minas, o Senhor já deu a você, e a mim, e ao seu povo. Veja o versículo 16 e 17 de novo, por favor. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu, quanto, irmãos? 10. Se eu estivesse lá na Paraíba, onde meu pai nasceu, dizia assim, ô cabra corajoso, macho, está aqui, ó, rendeu 10. Por quê, irmãos? Ele não foi perguntar, será que eu vou, será que eu não vou? Será? Não. Ele recebeu a mina e partiu para o serviço. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem,
Meus irmãos, olhe para cá. Você imagina nós chegarmos na presença do Rei Jesus, e Ele olhar para você, deixa eu olhar aqui quem é que é muito assim intelectual aqui, muito assim, deixa eu ver aqui, eu vou brincar aqui com Alexandre Tarragô, brincadeira. Ele olhar para você e dizer assim: Alexandre, você é muito bem, Alexandre, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 100 cidades. Irmãos, qualquer um vai desabar no choro. Não vai não, Francineto? Vai, irmãos, é os olhos do Senhor, olhando você, no rosto, bem próximo. Você almeja por isso? Ou nós estamos encantados só com esse negócio aqui? É aqui mesmo, é aqui mesmo. Não, irmãos, não. Mas é só Minas? Não, galardões. Fé, dom e obediência são minas que geram galardões. A salvação não tem nada a ver com galardão. Salvação é um ato de Deus. O servo está salvo. 2 Coríntios 5:10, a Bíblia diz que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, aonde serão verificadas todas as nossas obras, se são boas ou se são más. E mais, essas obras, elas receberão uma titulação. Uma é palha, um é feno, uma é palha, outra é madeira, outra é prata, outra é ouro, pedra preciosa. E vai passar tudo pelo fogo. Passando pelo fogo, queimando tudo, o servo ainda está na glória. Então eu não vou fazer mais nada não. Negativo. Nós somos comissionados para isto, irmãos. Nós estamos às portas do musical. Às portas do musical. O maior evento de semeadura da IP Manaus é o musical. E nós estamos fazendo o quê, irmãos? Pastor, eu já estou orando. Amém, glória a Deus. Mas quantas pessoas você já fez contato nesse período, nesses últimos 3, 4 meses, para se aproximar e naquele dia trazer a pessoa com liberdade, com tranquilidade, não trazendo assim, puxado pela orelha. O que nós estamos fazendo do nosso tempo e do nosso dinheiro? Isso aí é prioridade, isso demonstra a nossa prioridade. Agite o seu grupo familiar. Agita o grupo. Cadê o Silas? Eu ainda vi agora. Cadê o Silas? Cadê o Silas? O Silas está por ali. Está ali o Silas. Silas e Maricil. Precisamos agitar o grupo familiar. É a hora, irmãos. Agora essa é a hora. Essa é a hora de essa mina tufar, multiplicar e trazer para o Senhor muitas vidas, para que Ele mesmo as salve para a glória dEle. Amém? Grita de novo, irmão, glória a Deus. Amém. Irmãos, isso é um pensamento meu. Não servir a Deus, olhe para cá, de todo o coração, penso eu, né? Desprezar a mina, ou as minas. Por isso eu quero, já ir pensando aqui em encerrar, eu quero dizer 3 aspectos para nós nesta noite. Primeiro, incredulidade produz esterilidade. Eu quero convidar você para nós lermos novamente o versículo 20 e 21, olha lá. Veio então o outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina que me deste para guardar, eu embrulhei num lenço, pois tive medo de ti, e que és homem rigoroso, tira o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Incredulidade. Não confiar no Senhor que deu a mina e que prometeu para você e para mim que vai estar conosco todos os dias até o final do trabalho, até o final da tarefa. Portanto, incredulidade gera
dá resultado de esterilidade. Mais uma vez, não servir a Deus de todo o coração, irmãos, para valer mesmo, a ideia que passa é que nós estamos com a nossa mina embrulhada num papel. Não precisa elogios, tapinha nas costas e outras coisas parecidas para você sair. Diz que aquela missionária Sophia Miller, que muitos aqui conhecem, um repórter, quando ela voltou para a terra dela, o repórter perguntando a ela, como é que foi seu chamado, você foi chamada, não foi chamada, como é que foi? E aí ela deu uma resposta simples. Ela disse, não teve chamado não. Eu li uma ordem de Jesus e eu fui. E agora estou velhinha, estou voltando. Pronto. Segundo lugar, irmãos, incredulidade gera penalidade. Incredulidade gera penalidade. Será que é blefe? Não. Não é blefe. Dê uma olhadinha no versículo 22. Respondeu-lhe Jesus. O que ele respondeu, irmãos? Servo mau, por tua própria boca te condenarei. Pelo que ele falou. Sabias, aqui parece assim sabias que eu sou homem rigoroso, e que tiro o que não pus, e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco, pelo menos, e então, na minha vinda, o receberia com juros? Versículo 24, vamos ler juntos, irmãos. E disse aos que o assistiam, tirai-lhe a mina, e dai-a ao que tem 10. Ao que tem 10. Até os assistentes estranharam, disseram, mas Senhor, o que tem 10 já tem muito. Vamos já olhar lá o texto. Incredulidade, irmão, gera penalidade. E isto não é blefe do Senhor. Decididamente, naquele dia, na presença do Senhor, no seu tribunal, Ele fará a verificação de tudo que nós fizemos por meio do corpo dos crentes, do corpo de Cristo, por meio da igreja. Olha, irmãos, isso é tão sério. Jesus disse que todos nós vamos dar conta de toda palavra frívola que proferirmos. Você tem produzido palavras frívolas? Pois é, eu também tenho, provavelmente, vamos também prestar conta disto. Não estou pregando chibata, nem juízo, irmãos, mas é uma conversa aqui de crente para crente. Crente para crente. Portanto, irmãos, todos nós recebemos uma mina. Se você nasceu de novo, selado pelo Espírito Santo, você recebeu uma mina. Para quê? Diga para você agora, aí dentro do seu coração, para que você recebeu uma mina? Você deve estar compreendendo que nós estamos aqui expondo e o que Jesus está dizendo aqui nessa parábola. Todos nós recebemos. Não basta, irmãos, ser membro da igreja. Não basta ser membro da igreja. Sejamos, irmãos, engajados, definitivamente engajados na obra, seja pouco ou seja muito, mas você está na obra engajado. Uma mina, 2 minas, glória a Deus. Uma mina, 3 minas, glória a Deus. Uma mina, 4 minas. Uma mina, 5 minas. Uma mina, 6 minas. Uma mina, 40 minas, louvado seja Deus. Todos nós fomos chamados a multiplicar esta mina. Esta é a natureza de Deus. Tudo que Deus criou com vida é para crescer e multiplicar. E aqui está a parábola nos ensinando isso, usando a contextualização do próprio povo de Israel. Terceiro lugar, irmãos, para encerrar, a recompensa dos servos do Senhor.
Vamos para o versículo 15? Podem ler, irmãos, bem alto. Pois é, meus irmãos, isto que está aqui, proferido pelos lábios do nobre, do Senhor nobre, Jesus, homem, que não tinha ido à cruz ainda, vai acontecer. Quando ele voltou, quando ele vier, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio, olhe na sua Bíblia, que negócio cada um, não é no bolo não, cada um teria conseguido. Como eu falei há pouco, aqui não é o nobre senhor, é o rei, é o juiz, é o rei dos reis. Portanto, eu quero dizer que não há, olhe para mim aqui, não há limites para quem é fiel. Diga comigo, não há limites para quem é fiel. Não há, irmãos. Não há limites para quem é fiel a Deus. Olha o versículo 24, 26. E disse aos que o assistiam, leia comigo, por favor. Tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. Olha o resultado do fiel. Ficou com a mina do outro. Mas por que o outro perdeu? Preguiçoso. Irmãos, vamos cair na real mesmo? Vamos ou não, Carla? Vamos cair na real? Precisamos. Versículo 25. Eles responderam, Senhor, esse aí já tem 10. Resposta do Senhor. Ou do rei. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dá-se-lhe-á. Mas ao que não tem, o que tem será tirado. Mas ao que não produz, o que ele recebeu será tirado. Aqui não está falando da salvação, porque é o servo. Está falando dos galardões, as recompensas eternas, aqui e lá, como diz a Bíblia. Portanto, não há limites para aquele que é fiel a Deus. Qual é o princípio? Quem ganha mais, quem tem mais, ganha mais. Quem tem menos, quem produziu menos, perde o que tem. Isso é injusto? Não, não é injusto. Não é justo porque houve um acerto antes de tudo isso. Houve uma palavra, vá negociar, não enrolar no lenço. Mas se tivesse produzido só a merrequinha do juro, o Senhor, cheio de amor, dizia assim, servo bom. Você não fez tudo certo não, mas está bom, porque não perdeu tudo. Então continua aí, tu vai governar só meia cidade, só um bairro da cidade. Estou aqui brincando, irmãos. Quem tem mais, quem tem ganha mais, quem não tem perde o que tem. Uma aplicação para você e para mim, meu irmão. O que eu estou fazendo com a mina do Senhor? Sinceramente, olhe para você para dentro. O que eu estou fazendo, não é o que ele não, o que eu estou fazendo com a mina do Senhor? A embrulhei num lenço para dormirmos juntos, embrulhados? Será que nós estamos dormindo embrulhados com a mina? Um lenço grande que cabe a mim e a mina junto comigo? Veio então outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina que eu guardei, embrulhada num lenço. Versículo 20. Meus irmãos, o Rei Jesus virá. Ele virá. E ele perguntará por sua mina. Cadê a mina?
preste conta da sua mina, preste conta do seu ministério, preste conta do que eu pedi para você fazer, preste conta para aquilo que, o serviço que alguém da sua igreja, o seu pastor, alguém pediu para fazer. Apocalipse 22, Jesus disse, continue o justo sendo injusto, o imundo sendo imundo, o santo a santificar-se. E esse que veio sem demora, e comigo está o galardão que retribuirei a cada um segundo as suas obras. Recompensa, novamente. Portanto, irmãos, todos nós iremos ao tribunal de Cristo, não tem jeito. Iremos, não para saber se vamos entrar no céu, mas para os galardões. E finalmente, irmãos, Jesus conclui esta parábola com uma palavra de juízo e morte. Olha o versículo 27 comigo, por favor. Quanto, porém, a esses meus inimigos, lembra do versículo 14? Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada. Quanto, porém, versículo 27, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, juntos, irmãos, e executai-os na minha presença. Isso aqui é para o juízo, para aquele dia final. Os salvos não passarão por isto aqui, os servos não passarão, os filhos de Deus também não, mas os próprios judeus que rejeitaram, os não-judeus que rejeitaram e rejeitam, certamente que esse juízo estará sobre eles. Portanto, irmãos, esta história que Jesus contou, está escrito na palavra de Deus, é para nos alertar quanto à nossa história, quanto à minha história, quanto à sua história. Versículo 9, Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa. Versículo 10. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos orar agora, irmãos. Talvez haja uma barreira na sua vida a ser superada no uso das minas do Senhor. Medo, insegurança, não ter amigos não crentes para convidar, não saber como abordar pessoas, dúvidas, falta de fé, ou seja, incredulidade, falta de coragem. Coloque diante de Deus agora em oração. Não ore na terceira pessoa, ore na primeira pessoa. Eu, meu, mim, minha. Faça uma confissão, peça socorro do Senhor. Nós precisamos, irmãos, que o Espírito Santo de Deus opere profundamente em nós, trazendo quebrantamento, renovação, coragem e alegria em servir. Nosso Deus, Pai eterno, todos nós, Senhor, que estamos aqui, ali no auditório 2, em casa, ou onde estiverem os irmãos, ouvindo, todos nós, diante do sementado da cruz, somos iguais. Todos nós recebemos do Senhor minas, dons, que são do Senhor, e talentos que o Senhor nos deu naturalmente. E nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, faz uma operação, ó Deus, opera, Senhor, em nós, opera em mim, opera na minha vida, opera no meu coração, na minha mente. Olha para os meus irmãos também, que estão diante da sua presença nesta noite, ó Deus.
verdadeiramente, ó Deus, o Senhor nos chamou para levarmos, ó Deus, aos perdidos a salvação eterna, o poder de Deus, que é o Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. E muitas vezes, ó Deus, nós estamos calados, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que a incredulidade, ó Deus, ela gera esterilidade, não dá nada, não nasce nada, não cria nada, não gera nada, não faz nada, ó Deus. Tem misericórdia da sua igreja, Deus. Dá-nos a tua bênção, ó Deus, nesses dias agora. Ó Deus, que haja um despertamento em nosso meio, ó Deus. E que muitas vidas, ó Deus, que estão aguardando, ó Deus, uma ponte para o reino, ó Deus, seja alcançada por meio desta igreja tão grande, ó Deus. Tão frutuosa, ó Deus, tão abençoada, ó Deus, por Ti, Deus. Agradecidos oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.